Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 12, capítulo 78. 25 de janeiro de 1919. A divina vontade é luz, e quem dela vive se torna luz. Jesus habita em quem vive na divina vontade, como o fez na sua humanidade. Depois de ter passado dias amargos de privação do meu doce Jesus, da minha vida, do meu tudo, o meu pobre coração não podia mais e dizia entre mim: que dura sorte me estava reservada, depois de tantas promessas me deixou. Onde está agora o seu amor? Ah, quem sabe, se não fui eu a causa de seu abandono, fazendo-me indigna dele. Ah, talvez aquela noite em que me queria falar das desgraças do mundo e tendo-me começado a dizer que o coração do homem ainda está sedento de sangue e que as guerras ainda não terminaram, porque a sede de sangue, todavia, não se apaga no coração humano. E eu disse-lhe: Jesus, sempre me queres falar dessas coisas, dessas desgraças. Façamo-los a um lado. Falemos de outra coisa. E ele, aflito, ficou em silêncio. Ah, talvez se tenha ofendido. Vida minha, perdoa-me. Não voltarei a fazer, mas venha. Enquanto isto e outros desatinos dizia, senti perder os sentidos e via dentro de mim o meu doce Jesus, só e taciturno, que caminhava de um lugar ao outro no meu interior, e como se agora tropeçasse em um ponto, agora se golpeia em outro. Eu estava toda confusa e não me atrevia a dizer-lhe nada, mas pensava: quem sabe quantos pecados há em mim que fazem Jesus tropeçar? Mas ele, todo bondade, olhava para mim, parecia cansado e pingava suor, e disse-me: minha filha, pobre mártir, não de fé, mas de amor, mártir não humana, mas divina, porque o teu mais cruel martírio é a minha privação, que te põe o selo de mártir divina, porque temes e duvidas do meu amor? Além disso, como posso deixar-te? Eu habito em ti como na minha humanidade, e como ela encerrava a todo o mundo, assim o encerro em ti. Não viste que, enquanto caminhava, ora tropeçava e ora me golpeava? Eram os pecados das almas más que encontrava. Que dor a meu coração! É desde dentro de ti que divido a sorte do mundo. É a tua humanidade que me dá reparação, como fazia minha humanidade, a minha divindade. Se a minha divindade não tivesse a minha humanidade, que fizesse todas as reparações, as pobres criaturas não teriam nenhuma salvação, nem no tempo, nem na eternidade. E a divina justiça olharia a criatura já não como sua,
que merecesse a conservação, mas como inimiga que mereceria a destruição. Agora minha humanidade é gloriosa, e me é necessária uma humanidade que possa sentir dor, sofrer, dividir junto comigo as penas, amar junto comigo as almas e pôr a vida para salvá-las. E te escolhi a ti. Não está contente por isso? Por isso, quero te dizer tudo. Minhas penas, os castigos que merecem as criaturas, a fim de que em tudo tome parte e faça uma só coisa comigo. E é também por isso que te quero à altura da minha vontade. Porque onde não podes chegar com a tua vontade, com a minha, chegarás a tudo o que convém ao ofício da minha humanidade. Por isso não temas mais, não me aflijas com as tuas penas, com os temores de que te possa abandonar. Já tenho o suficiente com as outras criaturas. Queres aumentar as minhas penas com as tuas? Não, não, estás segura. Seu Jesus não te deixa. Depois voltou de novo, fazendo-se ver crucificado, transformando-me nele. E em suas penas acrescentou: Minha filha, minha vontade é luz, e quem dela vive se converte em luz. E como luz facilmente entra em minha luz puríssima, e tem a chave para abrir e tomar o que queira. Mas uma chave para abrir deve estar sem ferrugem, não estar suja, e a mesma fechadura deve ser de ferro. De outra maneira, a chave não pode abrir. Assim, a alma para abrir com a chave de meu querer, não deve misturar a ferrugem de sua vontade, nem a sombra da lama das coisas terrenas. Só assim podemos combinar-nos juntos e ela fazer o que quer de mim, e eu o que quero dela. Depois disto, vi que minha mãe e o meu confessor falecido e eu queria dizer-lhes o meu estado, e eles disseram: Nestes dias tem estado em perigo de que o Senhor te suspenda de todo o estado de vítima. E nós, e todo o purgatório e o céu, temos orado muito. E quanto temos feito para que o Senhor não o faça? Disto poderás compreender como a justiça está ainda cheia de graves castigos. Por isso, tem paciência e não te canses. Capítulo 79, 27 de janeiro de 1919. As três feridas mortais do coração de Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus, ao vir, me fazia ver seu adorável coração, todo cheio de feridas, das que brotavam rios de sangue. E todo sofredor me disse: Minha filha, entre tantas feridas que contém o meu coração, há três feridas que me dão penas mortais, e tal acerbidade de dor que superam todas as demais feridas, juntas, e estas as são as penas de minhas almas amantes. Quando vejo uma alma toda minha sofrer por minha causa, torturada, humilhada, disposta a sofrer até a morte mais dolorosa por mim, eu sinto suas penas como se fossem minhas, e talvez mais. Ah, o amor sabe abrir feridas mais profundas e não deixar sentir as outras penas. Nesta primeira ferida, entra em primeiro lugar a minha querida mamãe. Oh, como seu coração trespassado, por causa das minhas dores, se derramava no meu. E eu sentia ao vivo todas as suas feridas, e ao vê-la agonizante, e não morrer por causa da minha morte, eu sentia no meu coração o rasgo, a crueza do seu martírio, e sentia as penas de minha morte, que sentia o coração de minha amada mamãe, e por isso meu coração morria junto. Assim que todas as minhas penas, unidas com as penas de minha mãe, ultrapassavam tudo. Por isso era justo que minha celestial mãe tivesse o primeiro lugar em meu coração, tanto na dor como no amor, porque cada pena sofrida por amor meu
abria mares de graças e de amor que se dedicavam em seu coração trespassado. Nesta ferida entram todas as almas que sofrem por minha causa, e só por amor. Nesta entras tu, nesta entras tu. E ainda que todos me ofendessem e não amassem, eu encontro em ti o amor que pode suprir-me por todos. E por isso, quando as criaturas me lançam, obrigam-me a fugir delas. Eu, rápido, venho refugiar-me em ti como a meu esconderijo. E encontro meu amor, não o delas, e que sofre só por mim. Digo, não me arrependo de ter criado céu e terra e de ter sofrido tanto. Uma alma que me ama e que sofre por mim é todo o meu contentamento, minha felicidade, minha compensação, de que tudo que eu fiz, e pondo de lado todo o resto, me deleito e me entretenho com ela. No entanto, esta ferida de amor no meu coração, enquanto é mais dolorosa e ultrapassa tudo, contém dois efeitos ao mesmo tempo. Dá-me intensa dor e suma alegria, amargura indescritível e doçura indescritível. Morte dolorosa e vida gloriosa são os excessos do meu amor, inconcebíveis à mente criada. E com efeito, quantas alegrias não encontrava o meu coração nas dores da minha mãe trespassada? A segunda ferida mortal do meu coração é a ingratidão. A criatura, com a ingratidão, fecha o meu coração. Antes ela mesma dá duas voltas à chave, e o meu coração incha, porque quer derramar graças, amor, e não pode, porque a criatura os encerrou e pôs o selo com a ingratidão. E eu dou em delírio, desvario, sem esperança de que esta ferida me seja curada, porque a ingratidão me vai fazendo sempre mais profunda, dando-me pena mortal. A terceira é a obstinação. Que ferida mortal ao meu coração! A obstinação é a destruição de todos os bens que fiz para a criatura. É a assinatura da declaração que a criatura faz de não me conhecer, de não me pertencer mais. É a chave do inferno, ao qual a criatura vai precipitar-se, e por isso meu coração sente o rasgo, me fazem pedaços, e me sinto levar esses pedaços. Que ferida mortal é a obstinação! Minha filha, entra em meu coração e toma parte nessas feridas. Compadece o meu despedaçado coração, soframos juntos e rezemos. Eu entrei em seu coração, como era doloroso, mas belo, sofrer e rogar por Jesus. Capítulo 80, 29 de janeiro de 1919. Deus cumprirá a terceira renovação da humanidade, manifestando o que fazia sua divindade na sua humanidade. Estava fazendo a adoração às chagas de Jesus bendito, e por último recitei o credo com a intenção de entrar na imensidão do querer divino, onde estão todos os atos das criaturas passadas, presentes e futuras, e os mesmos que a criatura deveria fazer e que, por descuido ou maldade, não fez. E eu dizia: meu Jesus, meu amor, entro em teu querer, e é a minha intenção com este credo refazer e reparar todos os atos de fé que as criaturas não fizeram, todas as incredulidades, a adoração, devida a Deus como Criador. Enquanto essas e outras coisas dizia, sentia perder-me a inteligência no querer divino, e uma luz que investe minha compreensão, dentro da qual descobria ao meu doce Jesus, e esta luz que dizia e dizia, mas quem pode dizer tudo? Direi isto de forma confusa, e além disso sinto tal repugnância, que se a obediência não fosse tão severa, mas mais indulgente, não me obrigaria a certos sacrifícios. Mas tu, minha vida, dá-me a força e não me abandones a mim mesma, esta pobre ignorante. Parecia então que me dizia: minha querida filha,
quero que saibas a ordem da minha providência. Em cada período de 2000 anos, renovei o mundo. Nos primeiros, renovei-o com o dilúvio. Nos segundos 2000 anos, renovei com a minha vinda à terra, na qual manifestei a minha humanidade, da qual, como de tantas fissuras, se transluzia a minha divindade. E os bons e os mesmos santos destes terceiros 2000 anos viveram dos frutos da minha humanidade. E como as gotas gozaram de minha divindade. Agora estamos perto do final dos terceiros 2000 anos, e haverá uma terceira renovação. Eis porque, da confusão geral, não é outra coisa que a preparação para a terceira renovação. E se na segunda renovação manifestei o que fazia e sofria a minha humanidade, e pouquíssimo que operava a divindade, agora nesta terceira renovação, depois que a terra foi purgada e em grande parte destruída a presente geração, serei ainda mais magnânimo com as criaturas e levarei a cabo a renovação, com manifestar o que fazia minha divindade em minha humanidade. Como operava o meu querer divino com o meu querer humano, como tudo ficava concatenado em mim. Como fazia e refazia tudo, e até um pensamento de cada criatura era refeito por mim e selado com o meu querer divino. Meu amor quer desafogar-se e quer fazer conhecer os excessos que operava minha divindade em minha humanidade, em favor das criaturas, que superam com os muitos excessos que externamente operava minha humanidade. Eis porque muitas vezes te falo do viver em meu querer, o que até agora não manifestei a ninguém. No máximo conheceram a sombra da minha vontade, a graça, a doçura, que contém fazê-la, mas penetrar nela, abraçar a imensidão, multiplicar-se comigo e penetrar em qualquer lugar, mesmo estando na terra, no céu e nos corações, abandonar os modos humanos e obrar com modos divinos, isso não é conhecido ainda tanto que a não poucos parecerá estranho. E quem não tenha aberta a mente à luz da verdade não compreenderá nada. Mas eu, pouco a pouco, abrirei caminho, manifestando, ora uma verdade, ora outra deste viver em meu querer, de tal maneira que acabarão por compreendê-lo. Agora, o primeiro elo que uniu o verdadeiro viver em meu querer foi a minha humanidade fundida com a minha divindade, nadava no querer eterno, e ia encontrando todos os atos das criaturas para fazê-los seus, e dar ao Pai por parte das criaturas uma glória divina, e dar a todos os atos das criaturas o valor, o amor e o beijo do querer eterno. Neste ambiente do querer eterno, eu via todos os atos das criaturas possíveis de fazer-se e não feitos, os mesmos atos bons, malamente feitos, e eu fazia os não feitos e refazia os mal feitos. Agora estes atos, não feitos e feitos só por mim, estão todos suspensos em meu querer, e espero as criaturas que venham a viver em meu querer e repitam em minha vontade o que fiz eu. Por isso te escolhi a ti como segundo elo de conjunção com a minha humanidade, fazendo-se um só com o meu, vivendo em meu querer, repetindo meus mesmos atos. De outra maneira, por esta parte, o meu amor ficaria sem desabafo, sem glória por parte das criaturas, por tudo que a minha divindade operava em minha humanidade. E sem a perfeita finalidade da criação, a qual deve fechar-se e aperfeiçoar-se em meu querer. Seria como se tivesse derramado todo o meu sangue, sofrido e ninguém soubesse. Quem me teria amado? Que coração teria ficado emocionado? Nenhum. E, portanto, em ninguém teria tido meus frutos, a glória da redenção. E eu, interrompendo as palavras de Jesus, disse: Meu amor, se tanto bem há neste viver no querer divino, por que não o manifestaste antes? E Jesus, minha filha, primeiro devia fazer conhecer o que fez e sofreu a minha humanidade, por fora, para poder dispor as almas
a conhecer o que fez a minha divindade por dentro. A criatura é incapaz de compreender tudo junto o meu agir. Por isso vou me manifestando pouco a pouco. Depois, ao teu elo de conjunção, comigo serão unidos os demais elos das criaturas, e terei uma multidão de almas que, vivendo em meu querer, vão fazer todos os atos das criaturas, e terei a glória de tantos atos suspensos feitos só por mim, feitos também pelas criaturas, e estas de todos os tipos. Virgens, sacerdotes, leigos, segundo o seu ofício, não operarão mais humanamente, mas penetrando no meu querer, os seus atos multiplicar-se-ão por todos, de modo todo divino, e terei a glória divina por parte das criaturas, de tantos sacramentos recebidos e administrados em modo humano, outros profanados, outros enlameados pelo interesse, e de tantas obras boas nas quais fico mais desonrado do que honrado. Suspiro tanto a este tempo. Você reza e deseja-o junto comigo, e não separe o seu elo de união com o meu, começando você a primeira. Capítulo 81. 4 de fevereiro de 1919. A paixão interior que a divindade fez sofrer à humanidade de Jesus, no transcurso de toda a sua vida. Continuando o meu estado habitual, por cerca de 3 dias me sentia perdida em Deus. Muitas vezes o bom Jesus me atraía dentro da sua santíssima humanidade, e eu nadava no mar imenso da divindade. Ó, quantas coisas eu via! Como se via claro tudo o que a divindade operava na humanidade. E frequentemente o meu Jesus interrompia minhas surpresas e me dizia: Olha, minha filha, com que excesso de amor amei a criatura. Minha divindade foi ciumenta de não confiar às criaturas o trabalho da redenção, fazendo-me sofrer a paixão. A criatura era impotente para me fazer morrer tantas vezes, por quantas criaturas haviam saído e deveriam sair à luz da criação. E por quantos pecados mortais teriam tido a infelicidade de cometer. A divindade queria vida por cada vida de criatura, e vida por cada morte, que com o pecado mortal se dava. Quem poderia ter tão poderoso sobre mim? Quem poderia ser tão poderoso sobre mim, para me dar tantas mortes, senão a minha divindade? Quem teria a força, o amor, a constância, de me ver morrer tantas vezes, senão a minha divindade? A criatura ter-se-ia cansado e desfalecido. E não creia que este trabalho de minha divindade começou tarde. Pelo contrário, começou assim que foi cumprida a minha concepção, desde o seio de minha mãe, a qual muitas vezes tinha conhecimento de minhas penas e ficava martirizada e sentia a morte junto comigo. Assim que desde o seio materno, minha divindade tomou o compromisso de verdugo amoroso, mas precisamente por amoroso, mais exigente e inflexível. Tanto que nem sequer um espinho foi dispensado à minha sofrida humanidade, nem um cravo, mas não como os espinhos, os cravos, os flagelos que sofri na paixão, que me deram as criaturas, que não se multiplicavam. Quantos me punham, tantos ficavam. Em troca, os da minha divindade se multiplicavam por cada ofensa. Assim que tantos espinhos, por quantos pensamentos maus, tantos pregos, por quantas obras indignas, tantos golpes, por quantos prazeres, tantas penas, por quantas foram as ofensas. Por isso eram mares de penas, de espinhos, de cravos, de golpes inumeráveis. Diante da paixão que me deu a divindade, a paixão que me deram as criaturas, o último de meus dias não foi outra coisa que sombra, imagem do que me fez sofrer a minha divindade no curso de minha vida. Por isso, amo todas as almas. São vidas que me custam, são penas inconcebíveis à mente criada. Por isso, entra dentro da minha divindade e olha e toca com a mão o que sofri. Eu não sei como me encontrava dentro da imensidão divina.
que levantava tronos de justiça por cada criatura, ao que o doce Jesus devia responder por cada ato de criatura, sofrer as penas, a morte, pagar o preço de tudo. E Jesus, como o cordeirinho doce, era morto pelas mãos divinas, para ressurgir e sofrer outras mortes. Ó Deus, que pena tão dolorosa morrer para ressurgir e ressurgir, para se submeter a mortes mais dolorosas. Eu me sentia morrer ao ver morto o meu doce Jesus. Tantas vezes queria evitar uma só morte àquele que tanto me ama. Oh, como eu compreendia bem que só a divindade podia fazer sofrer tanto o meu doce Jesus, e que só ela podia gloriar-se de ter amado os homens até a loucura e o excesso com penas inauditas e com amor infinito. Por isso, nem o anjo nem o homem tinham em suas mãos este poder, de poder nos amar com tanto heroísmo de sacrifício como um Deus. Mas quem pode dizer tudo? Minha pobre mente nadava naquele mar imenso de luz, de amor e de penas, e eu ficava como afogada sem saber sair dele. E se o meu amável Jesus não me tivesse atraído ao pequeno mar de sua santíssima humanidade, no qual a mente não ficava tão submersa, sem poder ver nenhum fim, eu não poderia ter dito nada. Depois disso, o meu doce Jesus acrescentou: Filha amada, perto da minha vida, vem em minha vontade. Vem ver quanto há que substituir a tantos atos meus suspensos ainda e não substituídos por parte das criaturas. Minha vontade deve ser em ti como a primeira roda do relógio. Se ela caminha, todas as outras rodas caminham. E o relógio marca as horas, os minutos, assim que todo o acordo está no movimento da primeira roda. E se a primeira roda não tem movimento, fica parado. Assim, a primeira roda em ti deve ser a minha vontade, que deve dar movimento aos teus pensamentos, ao teu coração, aos teus desejos, a tudo. E como a minha vontade é a roda central do seu ser, do meu ser, da criação e de tudo, teu movimento saindo deste centro virá substituir tantos atos das criaturas, multiplicando-se nos movimentos de todos, como um movimento central. Virá a pôr o meu trono por parte das criaturas, os atos delas, substituindo-se a tudo. Por isso, seja atenta. Sua missão é grande, é toda divina. Capítulo 82. 6 de janeiro de 1919. A alma na divina vontade pode formar as hóstias para alimentar a Jesus. Eu estava me esforçando toda em meu doce Jesus, fazendo quanto mais eu podia entrar no divino querer, para encontrar a cadeia do meu amor eterno, das reparações do meu grito contínuo de querer almas, com o qual me cortejava meu sempre amável Jesus, Abi eterno, e querendo acorrentar juntos o meu pequeno amor, no tempo, aquele amor com o qual Jesus me cortejava eternamente, para lhe poder dar infinito amor, reparações infinitas, substituir-me a tudo, justo como Jesus me tinha ensinado. Enquanto fazia isso, meu doce Jesus veio depressa e me disse: Minha filha, tenho muita fome. E parecia que pegava de dentro de minha boca muitas bolinhas brancas e as comia. Logo, como se quisesse saciar-se de tudo, entrou em meu coração e com as suas mãos tomava muitas migalhas grandes e pequenas, e com muita pressa as comia. Depois, como se já estivesse satisfeito, se apoiou sobre a minha cama e me disse: Minha filha, conforme a alma vai fechando nela o meu querer e me ama, em meu querer me encerra a mim, e amando-me, forma em torno de mim os acidentes para aprisionar-me dentro e forma uma hóstia para mim. Assim se sofre, se repara, etc., e encerra o meu querer, me forma tantas hóstias para que eu me comungue a mim mesmo e sacie a minha fome em modo divino e digno de mim. Eu, enquanto vejo formadas estas hóstias na alma, vou tomá-las para me nutrir,
para saciar a minha insaciável fome, que tenho de que a criatura me restitua amor por amor. Assim que podes dizer-me, tu te deste em comunhão a mim, também eu me dei em comunhão a ti. E eu, Jesus, as minhas hóstias são as tuas coisas, mas as tuas são as tuas coisas. Portanto, eu permaneço sempre abaixo de ti. E Jesus, para quem ama de verdade, eu não sei, nem quero fazer contas. E além disso, nas minhas hóstias é Jesus que te dou, e nas tuas é todo Jesus que me dás. Queres vê-lo? E eu, sim. Então estendeu a sua mão em meu coração e tomou uma pequena bolinha branca, a quebrou e de dentro saiu outro Jesus. E ele, você viu? Viu como estou contente quando a criatura chega a poder dar-me a mim mesmo? Por isso, faz-me muitas hóstias, e eu virei a alimentar-me em ti. Renovarás-me o contentamento, a glória e o amor, de quando, ao instituir-me sacramentado, me comunguei a mim mesmo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.